Bem-vindos a mais um episódio do Brazilian Lounge Podcast, o podcast da indústria do iGaming aqui no Brasil, o podcast do nosso pessoal, feito para você que se interessa pelo tema, sempre trazendo um convidado e um bate-papo para gerar um conteúdo especial sobre a nossa indústria para quem tem interesse. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, eu vou esperar para fazer a apresentação dele com calma. É talvez uma das pessoas que eu conheço mais protagonistas e pioneiras da nossa indústria aqui no Brasil, um grande amigo, mas deixo para saudar ele depois, porque eu vou saudar nossos convidados. Nós estamos aqui com o Alessandro Valente. Fala, Ale, tudo bem? Fala, galera, muito bem, graças a Deus, feliz de estar aí de novo gravando com vocês. E eu acho que esse já é o 30º episódio, se eu não me engano, e me contaram agora há pouco. E é um ganho, né, que a gente tem de chegar já no 30º aí. A gente não tem consistência, não tem esse negócio de frequência. A gente faz quando a gente consegue, pode e gosta, né? Depende muito da agenda do convidado. A gente tem um certo cuidado em trazer os convidados que realmente vão gerar um conteúdo interessante. E às vezes ele consegue, dali a um mês, 2 semanas, 3 semanas, e não dá para fazer aquela frequência periódica de um programa normal. Mas encaixa bem quando a gente consegue fazer que nem hoje. 30º episódio é um número simbólico. É verdade, é verdade. Vitoldo, como é que tá aí? Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Fala, pessoal. Porra, isso aqui tá um gelo, tá apavorante, tá 18 graus hoje, cara. Tá gelado aqui. 18 graus, ferrou, hein? Ah, minha irmã tá ali do outro lado da sala, casaco de pele, tá 17 graus. Ó, aqui tá tão frio que eu já espirrei. Né? Cara, episódio número 30, né? Eu acho que por marketing, cara, a gente tinha que divulgar que é tipo 43, entendeu? Para deixar ele procurando episódios aí no meio do caminho. Sabe a política de fila na porta da boate? É mais ou menos isso. Mas cara, tem fila na porta da boate, hein? Hã? Tem fila na porta da boate. A nossa boate aqui tem uma fila de convidados interessante, viu? Line-up. Aliás, tem convidado aí, como o que a gente tem hoje aqui, que marcar com ele é mais difícil do que agenda de médico, né? Você pega assim, quando é que você pode marcar? O cara fala, tem consulta para fevereiro. Não, em fevereiro eu morri. Entendeu? Não dá. Mas é isso, satisfeito de voltar, cara. Voltei a caminhar aí, tem mais ou menos uns 17, não, são 15, 14, 17 dias. É isso aí. 17 dias voltei a caminhar, muito satisfeito, a família toda feliz, criançada já brincando de novo, andando de bicicleta. A vida aos poucos está voltando ao normal, cara, graças a Deus. Maravilha, Vitoldo, fico bem feliz, cara. Apresenta nosso convidado aí. Joia. Eu não tenho a menor vocação de Galvão Bueno, aquele que fala muito da parte pessoal dele quando faz o programa, mas eu me sinto um pouco assim hoje porque a gente vai apresentar hoje um episódio e o nosso convidado é daqueles que fura qualquer fila. É o Almir Ribeiro. Almir, prazer ter você aqui. O Almir é um grande amigo, por isso que eu brinquei com o negócio do Galvão. Ele sempre fala isso, todo mundo, grande amigo, conhece família, mas o Almir é um grande amigo e mais do que isso, o Almir é uma pessoa responsável, de certa forma, por muitos dos que eu conheço terem vindo para a indústria, inclusive eu. A gente sempre tem uma primeira pergunta de como você veio para a indústria. Esse vai ser um dia curioso porque praticamente todo mundo que eu conheço vem no rastro de um empreendimento que ele fez no começo da carreira, da jornada dele no iGaming, mas é um pouco do que a gente vai contar depois que a gente começar. Almir, é um prazer ter você aqui. Que episódio fantástico que a gente tem a chance de fazer. Obrigado por ter vindo. Saudações para você, bem-vindo. Fica à vontade. Obrigado, Magri, Alê, amigos de longa data e guerreiros da nossa indústria. Vitoldo, prazer te conhecer, estar aqui hoje falando contigo. Melhora, saúde, luz, vamos em frente e estamos aqui, à disposição. Obrigado. Eu também tive o Almir como padrinho, já falei isso umas 300, já deve estar de saco cheio, né? O Almir já deve ter sido citado aqui, en passant, pelos outros convidados, das 30 vezes, no mínimo 20. Ah, não, mas com certeza. E comigo foi parte da história da pedra fundamental. Eu entrei na indústria porque tive apoio dele, né? Dele, do Vado, do Marcos, do Chavo também, né? E eles foram as pessoas que realmente deram a mão e os caminhos das pedras ali para começar. Então,
sou eternamente agradecido. Já falei isso várias vezes em público e não me canso de agradecer e elogiar. Parabéns pela jornada e pelas características que formam você como profissional e pessoa, né? Porque não é fácil você tentar identificar e ajudar as pessoas, nem todas as pessoas também têm reconhecimento, né? Ale, mas assim, falando um pouco, a gente que está há muito, muito tempo, né? Eu acho que a gente pegou uma fase, assim, de pioneirismo total, de coragem. Eu acho que todo empreendedor acho que tem um pouco disso no seu DNA, né? Essa vontade de fazer alguma coisa, de achar o seu lugar no mundo, de querer brilhar, de, enfim, ir contra adversidades que você nem imagina que existam. Mas falando um pouco de você, quando a gente começou lá atrás, o Chavo foi pela primeira vez, eu acho que para Londres, e aí ele falou contigo. E a gente já tinha, né? Eu acho que eu fui pioneiro em algumas coisas, em outras teve pessoas que começaram um pouco antes de mim. Mas eu acho que na afiliação eu fiz o primeiro programa de afiliados estruturado, assim, acho que ninguém tinha feito, os operadores da época não tinham feito isso. E quando o Chavo voltou de Londres, ele falou: Almir, eu já te conhecia ali online, a gente se falava online ali, eu conheci o Alê, ele vai ser o nosso melhor afiliado, eu não tenho a menor dúvida, esse cara, ele vai brilhar. Então, eu acho que tem assim, eu agradeço a referência e o elogio, mas eu acho que tem muito da competência e da resiliência das pessoas que estavam naquele momento. E tinha muito esse espírito de fazer o certo e se ajudar a indústria, que estava absolutamente nascendo. Sim, eu comecei em 2002, então é muito tempo, né? E eu comecei a desenvolver o projeto em 2002 e a operar, realmente a começar a operação em 2003. Então a gente está falando de muito tempo atrás. E eu acho que a gente não pode esquecer de quem estava lá e do brilhantismo das pessoas que ajudaram a empurrar essa indústria. E você escreveu essa história junto também. Então, eu recebo agradecimento, mas eu te agradeço também por você ter perseverado e sempre colaborado para escrever uma história legal. Porque eu acho que a nossa indústria ela é muito generosa sobre vários aspectos. E muita gente olha para a nossa indústria e pensa, poxa, o que eu posso tirar daí? E poucas pessoas pensam, no que eu posso colaborar, agregar. Eu acho que você foi uma dessas pessoas que sempre agregou. Eu agradeço, mas não exagera, senão eu começo a achar que eu fiz alguma coisa mesmo. Você fez. Menos. Pois é. Obrigado. Eu vou para preservar o bate-papo, Almir, eu brinquei que você é o convidado do tipo que fura a fila, a gente até esqueceu de anunciar os patrocinadores, que é quem faz o programa chegar gratuitamente para a nossa audiência. Então, para preservar o bate-papo, eu vou anunciar eles já e a gente já volta para a nossa conversa. Esse episódio chega para vocês no oferecimento da Super Afiliados, da Cactus Gaming, Online IPS, a EBAC, iGaming Media, Gaming 365, GNM News, Pragmatic Play, que patrocinou a gente aqui com a cadeira. Também faço uma menção para a Superbet, que ofereceu a televisão também para a gente num episódio passado. A First Sportsbook, Calma Media. E graças a vocês, obrigado. Vocês vão ver o conteúdo deles passando aqui na tela durante o programa. A gente consegue fazer esse bate-papo para você. Voltando aqui para o Almir. Almir, a gente sempre começa perguntando uma só pergunta na fórmula toda, que é como você entrou na indústria. Então, você estava falando do seu pioneirismo. Tem algum evento curioso, alguma fagulha do que fez você entrar para esse negócio ou criar o seu negócio e botar o pé na indústria? Teve um evento pessoal ou externo característico que falou assim, eu vou mexer com isso, eu vou trabalhar com isso, que vale a história? Não, assim, Magri, eu
eu acho que do ponto de vista profissional, as pessoas no nosso país, ainda até hoje, a gente não é preparado para ser empreendedor. Então, falar um pouco da minha história, eu acho que fala um pouco a respeito de muita gente que vai empreender e não sabe direito ainda como fazer. Ou, de novo, né, qual era a minha jornada, o meu local. Eu, num passado distante, era um advogado medíocre. A verdade é que eu não... apesar de eu ter até um relativo sucesso à época, nós temos pessoas em comum, amigos em comum que trabalhavam comigo nessa época, que você conhece desde lá, mas eu estava à deriva ali, sabe? Eu estava, assim... Quando a internet começou, eu me apaixonei completamente pela internet. Completamente. E junto com alguns amigos, assim, eu falei, cara, que a internet, ela era exatamente o oposto do que eu vivia. Quando você trabalha no direito, você tem um ordenamento jurídico e você tem ali o seu guarda-reio mais ou menos estabelecido. E isso era uma coisa que nunca, acho que não fazia parte da minha natureza. E eu tentei fazer, eu juntei alguns amigos, não tinha muita grana na época, e tentamos fazer alguns empreendimentos na internet, nos primórdios da internet aqui no Brasil. E lógico que deu errado. A gente não deu certo. Depois eu tentei fazer um projeto. Aí já com o Vado, que é meu irmão de alma enfim, uma pessoa que eu sou eternamente grato porque ele acreditou em mim numa época que era muito difícil acreditar em mim. E a gente, sei lá, tentou fazer um YouTube, antes do YouTube, no Brasil e sem grana. Então, óbvio que deu errado, a gente, assim, esse projeto quebrou. Eu tentei também. Tá vendo? Em 2000, eu fui morar em Londrina com o propósito de fazer um projeto que era em 2000. Eu tô falando de 2000 também, eu tava por aí. Em 2000, tentando, trabalhando com streaming, tentando fazer alguma coisa aí. E a gente imaginou um projeto que tinha um canal de entretenimento, outro de esportes, tal, mas só com streaming. Falar disso hoje é ridículo, imagina, mas há 25 anos atrás não era. Louco? É uma quebração de cabeça para fazer um negócio de streaming. Mas chegou em vias de criar alguma coisa? Não, eu fiz vídeos, a gente fez o site, mas assim, a gente não conseguiu evoluir. Depois eu migrei isso, como não tinha mais grana, eu tentei migrar isso para o mundo corporativo e foi muito difícil vender, muito. Eu falei assim, sei lá, sem exagero nenhum, com umas 200 empresas. E só uma fechou comigo, assim. Todas achavam legal, mas ninguém... E aí também não fecha a conta, né? Não fecha a conta, e aí eu queria fugir disso e ir para alguma coisa que eu queria sair desse B2B e ir para um B2C. E foi aí que eu entrei, que eu vi essa indústria e eu comecei a olhar lá fora tudo que era feito. E aí que eu tive um insight. Posso botar uma lupa no e aí que eu vi essa indústria? Como você viu essa indústria? Eu vi por acaso, eu vi assim... eu vi alguém um dia recolhendo, passando para fazer a coleta nos bingos que tinham à época, né, no Brasil, porque naquela época você tinha, né, e não tinha nada online. Quer dizer, tinha, eu vou explicar depois. Eu lembro que um dos queridos da nossa indústria, o Léo, ele veio aqui e eu peguei no pé dele já, porque ele falou, quando ele veio aqui, que eu fui o pioneiro do bingo, eu fiz um bingo online em 2006. Pô, eu fiz em 2003 e não fui pioneiro. Já tinha gente que tinha feito um ano e pouco antes. Mas quando eu vi aquilo no mundo físico, eu falei, poxa, eu acho que dá para fazer isso online legal. E aí eu pesquisei, e quando eu vi o que tinha lá fora, aí eu tive um outro pensamento, que falar isso hoje pode até soar um pouco arrogante, mas foi o sentimento que eu tive à época, que eu falei, eu acho que dá para fazer e acho que dá para ser o melhor. É muito difícil qualquer coisa que você vai fazer que você fala,
eu vou ser o melhor. Qualquer coisa, vou fazer uma caneta, qualquer coisa, um copo, qualquer coisa, eu vou ser o melhor. Difícil ser o melhor. Mas ali eu tive a convicção de que dava para fazer algo realmente especial. E aí foi eu e o Vado, à época, a gente fechamos convicção e construímos o projeto que custou mais ou menos 1 ano para a gente colocar de pé. E aí a gente colocou. E foi muito duro, porque na época era só uma sala e a gente tinha muito pouco recurso. Tudo que eu fiz foi com recurso próprio, nunca captei nem nada. Então a gente construiu a nossa plataforma, construiu o nosso jogo, a gente não tinha condições de trazer nada de fora, e na época o mercado nem olhava, o mercado gringo nem olhava para a nossa indústria aqui, eles nem consideravam, e depois foi, assim, foi uma história, né, que começou em 2003, e aí eu não sei se você quer que eu conte, mas ela caminhou para, a gente começou com, enfim, muito pouca gente, tinha 2 funcionários que trabalhavam, uma secretária, e a gente trabalhava todos os dias, das 8 da manhã às 3 da manhã, sem parar, por muitos e muitos meses, a fio, até a gente conseguir crescer e colocar uma pessoa, outra pessoa, montamos o programa de afiliação, a gente fazia absolutamente tudo, atendia o cliente, escrevia a newsletter, fazia o marketing que dava com os recursos, poucos recursos que a gente tinha, fazia pagamento, liberação, programa de afiliados, tudo. A gente fazia tudo.